Fala, gente boa! Olha só, se você é do Rio de Janeiro, muito provavelmente você já topou com alguém falando com essa expressão, a moda Bangu ou a Bangu. Ah, fulano fez a prova de história, a moda Bangu, ou seja, significa de qualquer jeito, de maneira amadora, fez cagando mesmo. Né? Mas de onde veio isso? Por que Bangu? Né? O que tem a ver essa história toda? Então, segue o fio, porque a gente tem aí pelo menos 3 explicações principais. Para pesquisar isso, inclusive, foi curioso para mim, porque eu mesmo já topei com essa referência, com essa expressão, já usei algumas vezes sem saber o seu contexto, sem saber a sua origem, etc. E ela é apontada, inclusive, já em dicionários, como, de fato, uma locução adverbial de modo, para indicar uma maneira específica de algo. Inclusive, em boa parte das vezes vocês vão ver referenciado com o a craseado, porque indica, de fato, a moda de. Muito bem. A primeira explicação é justamente remeter às origens coloniais de Bangu. Bangu, pelo menos no século XVIII até então, era uma região absolutamente rural, ruralizada. Era campo, né? A gente não está falando de um contexto do século XVIII, de uma cidade do Rio de Janeiro plenamente urbanizada. Não, a Zona Oeste ainda era um bastião bastante rural. E a região de Bangu, onde hoje é Bangu de fato, se destacava pela produção agrícola de açúcar e pequenos produtos de mercado interno, cachaça, aguardente, inclusive bastante coisas derivadas da cana, né? Para o mercado interno, mas também para pequenas exportações regionais para o Porto de Guaratiba. Beleza. Bangu foi associado a uma padiola. Aí você pode me perguntar, que negócio é esse padiola? Né? Padiola, inclusive nessa época, feita de tiras de couro, fibra trançada, etc. Padiola é tipo uma casinha, tipo uma pequena esteira. Sabe quando você tá vendo um jogo de futebol? A gente falou bastante de futebol. Pô, o maluco se machuca, vê o malucozinho lá com uma macazinha, então, para tirar o aleijado do campo? Pois bem, isso pode ser designado como uma padiola. No século XVIII, nesse contexto de uma Bangu bastante ruralizada, você tinha a padiola feita, portanto, como falei, de couro e fibras trançadas, que era feita de uma parada improvisada para carregar coisas. E era chamada de Bangu. Veja bem. Ou seja, a gente precisa carregar, sei lá, tantos quilos de açúcar dali até aqui. Vamos fazer um bagulho assim, bem doido, improvisadão para carregar? Fazia a tal da padiola. Pegava lá pedaços de couro, trançava com fibra, fazia uma parada que sustentasse carregar alguma coisa e transportava. Ou seja, já é a primeira referência a essa coisa de a Bangu, ou a moda Bangu, uma parada amadora, feita de qualquer jeito, assim, de improviso, tá? E a segunda referência já liga diretamente ao futebol. No início do século XX, o futebol chegando no Brasil, etc., ganhando o público carioca, os clubes estão pipocando. Tá? Beleza. E é nesse contexto, inclusive, a gente está falando do Brasil da Primeira República, é um racismo ainda aberto do ponto de vista institucional. Tá? Se proibisse, criava muitos constrangimentos para jogadores negros atuarem no futebol. E por pressão de vários clubes, inclusive da Zona Sul, em 1907, a Liga Metropolitana proíbe os jogadores negros de participarem dos campeonatos, etc. E um dos clubes, à época, dos vários clubes que a região de bairro de Bangu vai ter, que à época chamava Clube Flor da União, decide romper com esse paradigma, com essa instituição, porque não considerava justo que os jogadores negros não pudessem participar. E o próprio Clube Bangu também rompe com a liga, né? E aí você tem a primeira referência mais consolidada no século XX, portanto, dessa coisa de a moda Bangu, ou seja, foi feita de forma meio avassaladora, meio amadora, de qualquer jeito. Os clubes começaram a sair da liga porque não concordavam com a parada. E a terceira referência, que também remete ao futebol, também faz um vínculo a isso. Parece, e aí você tem, de fato, análises muito soltas sobre isso, de que, pelo menos aí nas primeiras décadas do século XX, o clube Bangu era bastante amador, inclusive. E que, em alguns momentos, não tinha lá muita estratégia, muita tática de jogo. Aí se consolidou em uma partida, ao que parece, contra o Flamengo. O time do Bangu entrou de qualquer jeito.
entrou, batia tiro de meta com a bola rolando, fazia assim um jogo sem estratégia e zagueiro subia de qualquer jeito pro ataque. Era uma parada assim, sem mediação, bem coisa de pelada mesmo, futebol amador. E aí parece que se consolidou na mídia esportiva, nos relatos da partida, pelos cronistas, né? A galera que acompanhou de não. Os caras foi feita a moda Bangu, ou seja, foi feita, o time só foi, mano, foi jogando de qualquer maneira. E assim foi pegando a coisa de moda Bangu como essa referência, algo improvisado, algo feito de qualquer jeito. E eu acho que nesse sentido, inclusive, Bangu é um dos bairros da cidade do Rio de Janeiro que mais tem referência, às vezes, de expressões assim. Uma outra, para entrar nessa curiosidade de Bangu e de expressões ligadas ao bairro, é justamente o Abalô Bangu. Você ouviu esse negócio? Essa é mais marcada de coroa mesmo. Ninguém costuma falar isso hoje em dia, assim, pelo menos, da garotada. Mas era comum, e você pode já ter topado com essa referência a algum nível. Fulana abalou Bangu. Abalou Bangu era aquela coisa assim, tá bonito, arrasou, e tipo assim, chega a mina no baile, gata pra caramba, você fica, abalou Bangu, né? Não, se você falar isso, você não vai pegar ninguém. Mas na década de 60 era até mais aceitável. Ou seja, é um sinônimo, uma referência pra falar que, bom, você abalou, você realmente foi muito bonito, arrasou, sensacional, maravilhosa. Essa é a associação em termos de sentido, a expressão abalou Bangu. Mas de onde veio esse negócio de abalou Bangu? A parada é essa. Veja bem, Bangu, eu vou tentar colocar mapa inclusive. Bangu é um bairro próximo de Deodoro. E Deodoro, para quem não conhece Rio de Janeiro, etc., é uma região da cidade do Rio de Janeiro tradicionalmente associada à Vila Militar. Inclusive tem uma Vila Militar com bastante instituições localizadas ali. Ou seja, sempre foi uma área bastante destinada ao exército. Beleza, em 1958, não sabe-se lá que cagada nego fez em um dos quartéis ali da Vila Militar, explodiu o paiol. Paiol onde desce guarda armamentos, etc, munição e sobretudo dessa época, 1958, pólvora, tal. Beleza. E foi uma explosão tão violenta que saiu, foi noticiado na mídia da época, que de Deodoro abalou até Bangu. E aí a coisa começou a pegar, abalou até Bangu. Aí logo tiraram Deodoro da jogada e ficou só abalou Bangu. Tipo assim, uma explosão muito grande que não foi em Bangu, mas a mídia da época quis dizer o seguinte, foi tão sinistra que abalou até Bangu. Ou seja, mesmo longe de Deodoro, a parada foi sentida lá. E o nego assim, meio que deu uma surtada na época, né? Você tem relatos, perto ali também dessa região de Deodoro, da Vila Militar, um cemitério tradicional na Zona Norte do Rio de Janeiro, o cemitério de Ricardo de Albuquerque. E você teve gente da época, inclusive, jornalistas, dizendo que não, a explosão foi tão violenta que restos mortais dos cadáveres, assim, o osso foi lançado perto de Ramos, da praia de Ramos, que é uma distância muito grande. Acho que aí a galera se emocionou. Mas seja como for, ficou consolidado a essa época logo essa expressão, abalou Bangu. Tanto que pouco tempo depois, inclusive, Mauro Rossi fez uma peça, escreveu uma peça, inclusive, abalou Bangu. E aí mesmo que consolidou muito mais na mídia. Que era a história de uma galera que saiu de Bangu, uma família, e se mudou para Copacabana. Aí entrou em jornal, entrou em programa de televisão, porque a moda foi pegando da expressão. Enfim, são duas referências ao bairro de Bangu que colocam no vocabulário carioca, sobretudo no vocabulário mais tradicional do carioca, essas expressões a esse bairro tão importante da Zona Norte, da Zona Oeste. Então, se você já viu alguma referência desse tipo, já tá ligado nas origens. E é isso, galera. Beijão, tô subindo. Tchau, tchau.